Hoje o Real Madrid venceu o Atalanta por 3-2 e o Vinícius Júnior, mesmo voltando de lesão, já deixou sua marca ao marcar um gol, e o Mbappé, que vinha enfrentando atuações péssimas e bem abaixo do esperado, começou a partida jogando bem e também marcou um gol, mas, infelizmente, precisou sair de campo lesionado. Após o jogo, Carlo Ancelotti elogiou Vinícius Júnior, destacando sua importância para o Real Madrid, e também comentou sobre a lesão de Mbappé. Fique até o final para conferir em detalhes as palavras do técnico sobre ambos os jogadores. Mesmo não estando 100% fisicamente por conta de sua última lesão, Vinícius voltou mostrando o motivo de ser considerado um dos jogadores mais dedicados e esforçados do futebol mundial. O brasileiro ficou mais de 2 semanas fora dos gramados após sofrer uma lesão na coxa e tinha retorno previsto apenas para o dia 18 de dezembro, em um cenário otimista. No entanto, surpreendeu a todos ao voltar 10 dias antes do esperado. Para quem ainda não viu, vale a pena conferir os melhores momentos da partida. Outro detalhe interessante da partida foi que Vinícius Júnior foi escalado como ponta esquerda, enquanto Mbappé, que também atuou pela posição, continua enfrentando dificuldades para apresentar boas atuações de forma consistente. Este jogo deixou evidente a preferência de Ancelotti por Vinícius Júnior. Após presenciar o desempenho abaixo do esperado de Mbappé jogando na ponta esquerda, como já mencionado, mesmo com Vinícius não estando 100% recuperado de sua lesão e longe de sua melhor forma física, o treinador optou por escalá-lo na posição. A decisão foi recompensada, já que Vinícius marcou novamente e agora soma 5 gols e uma assistência nesta edição da Champions League. Confira as palavras de Carlo Ancelotti sobre Vinícius e Mbappé após a partida. Jogamos nosso melhor futebol hoje. Foi um jogo difícil até o último minuto. Sofremos como sempre, porque nenhum jogo de Champions League é fácil. O jogo do Vinícius foi fantástico. Ele não estava em sua melhor forma física. Quem assistiu ao jogo vai perceber isso. Mas mesmo assim ele fez a diferença, como sempre. Vinícius é um jogador em quem você sempre pode confiar em momentos difíceis. Ele é muito decisivo. Sofremos bastante com a ausência dele nos últimos jogos. Sua falta foi enorme. Não sei o que teria acontecido hoje se não o tivéssemos aqui. Sobre Mbappé, o treinador comentou: a lesão de Mbappé, ao que tudo indica, não é nada grave, apenas uma contusão. Talvez ele fique fora do próximo jogo, mas isso é o máximo. Pois é, pessoal, nas palavras do próprio Ancelotti, nem ele sabe o que teria acontecido com o Real Madrid sem a volta antecipada de Vinícius Júnior, que retornou aos gramados 10 dias antes do previsto. Como mencionei antes, Vinícius Júnior marcou um gol e deu uma assistência na partida de hoje. Agora, imagine se ele não estivesse em campo. As chances de o Real Madrid sofrer mais uma derrota na Champions seriam enormes. É quase inacreditável que Ancelotti tenha tirado Vinícius da ponta esquerda antes de sua lesão apenas para agradar Mbappé. Esta partida deixou evidente que, sem Vinícius Júnior, o Real Madrid simplesmente não funciona. Sem ele, o time não cria grandes chances, não articula jogadas, basicamente não faz nada. Depende de um milagre de Bellingham ou Mbappé para se manter competitivo. Depois deste jogo, parece que Ancelotti finalmente percebeu o erro gigantesco que cometeu ao alterar a posição de Vinícius para acomodar um jogador recém-chegado, que ainda nem mostrou se realmente vai se encaixar no time. E quanto a Endrick, mais uma vez ele não jogou sequer 1 minuto. Infelizmente, continua sendo esquecido por Ancelotti, mesmo sendo uma grande promessa. Fica difícil entender como o Endrick não está mais jogando neste time. Como já mencionado, o jovem brasileiro ficou mais de 1 mês sem entrar em campo pelo Real.
Essa atitude de Ancelotti de não aproveitar mais o talento de Endrick tem gerado uma grande revolta, tanto por parte dos torcedores quanto dentro do próprio clube. Recentemente, o jornal Sport afirmou que Florentino Pérez estaria muito irritado com a forma como Ancelotti tem tratado Endrick. O presidente do Real Madrid quer que o jovem atacante tenha mais tempo de jogo e entre em campo com mais frequência. Após tantas partidas sem jogar um único minuto, seguimos sem entender por que Endrick foi para o Real Madrid tão cedo, apenas para passar a temporada toda no banco. Tudo bem que ele é apenas um garoto de 18 anos e estava disputando posição com Mbappé, considerado um dos melhores jogadores do mundo e já campeão de Copa do Mundo. Mas como mencionei antes, com a lesão do Vini Mbappé indo para a ponta esquerda, a posição de centroavante, que era do francês, ficou vaga. A lógica seria que Endrick tivesse mais chances de entrar em campo ou até mesmo ser titular em alguma partida. Continuamos vendo Endrick sem conseguir sequer um minuto em campo. Como você pôde perceber pelas próprias palavras de Ancelotti, ele não parece demonstrar muito interesse em utilizar o brasileiro nas próximas partidas. Isso é especialmente frustrante, porque após o bom início de temporada que Endrick teve com o Real Madrid, criou-se uma grande expectativa de vê-lo mais vezes em campo, ou até mesmo como titular. No entanto, Endrick está sendo tão mal aproveitado que, para você ter uma ideia, somando todos os jogos que disputou pelo Real Madrid, ele acumulou apenas 136 minutos em campo em 12 partidas oficiais, marcando 2 gols e dando uma assistência. Ou seja, todos os minutos de Endrick nessa temporada não chegam nem ao equivalente a 2 jogos completos. Isso evidencia ainda mais o desperdício de potencial por parte do time. O Real Madrid tem enfrentado dificuldades para encontrar um centroavante desde a saída de Benzema no ano passado. Contrataram Mbappé, um ponta esquerda, para ocupar a posição, mas como sabemos, o francês não se adaptou bem ao papel de camisa 9. Aquela desculpa de que Mbappé estava jogando mal porque estava atuando fora de posição, como centroavante, e que precisava de tempo para se adaptar, já não cola mais. Nas últimas 3 partidas, em que Vinícius esteve ausente, o Real perdeu 2 delas. Além disso, Mbappé perdeu 2 pênaltis nesse período, agravando ainda mais sua má fase. Esses jogos sem Vinícius deixam claro que, sem o brasileiro, o Real Madrid estaria em uma situação ainda pior nessa temporada. Com ele lesionado, não há ninguém que assuma a responsabilidade e decida as partidas como ele fazia. A situação fica ainda mais absurda quando percebemos que o Real Madrid mudou a posição de Vinícius Júnior para agradar Mbappé, mesmo com Vini apresentando um desempenho muito superior nessa temporada. Quero saber sua opinião sobre tudo isso. Você acha que Vinícius vai se firmar definitivamente na ponta esquerda? Comente aqui embaixo e vamos discutir.